Olá, minha gente, com a presença do Mestre Jesus e de toda a sua falange da espiritualidade superior, esteja aqui conosco, nos envolvendo com a sua grandiosa luz, a luz que há de iluminar o nosso interior, especialmente a nossa mente, e assim possamos eliminar qualquer sombra que impeça de ver claramente o caminhar de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio das palavras contidas no seu Evangelho. E possamos aproveitar da melhor forma possível esses ensinamentos que são indispensáveis para a nossa caminhada evolutiva. Nesta avaliação que nós vamos fazer no fim do ano, eu peço a todos que foquem especialmente na nossa conduta moral e espiritual, porque dela nós dependemos para o retorno ao mundo espiritual da forma muito melhor do que quando nós viemos aqui neste planeta para resgatar os nossos débitos. Nós sabemos que atualmente a humanidade está vivendo uma época de grandes incertezas em consequência do terrível vírus, o Covid-19. São tantas incertezas, isolamento social, não se pode trabalhar, tem que fechar comércio, e como se não bastasse todas essas consequências danosas dessa pandemia, está ocorrendo também a disseminação de tantas notícias falsas e tendenciosas, que são bem elaboradas, utilizando as modernas técnicas de comunicação social e que são difíceis de serem identificados do que é falso, do que é verdadeiro. Quais as notícias que nós poderemos dar crédito, quais as outras que precisamos rejeitar. E pior, que estão presentes em todas as nossas atividades, sejam atividades políticas, sociais, econômicas e até envolvendo a palavra de Deus, porque são muitas pessoas que manipulam para tirarem proveitos pessoais. E o fato é que conseguem criar tantas incertezas no meio do povo, já tão sofrido, e fazem de forma tendenciosa. Ou seja, com o propósito de confundir e difamar, com o objetivo de tirar vantagens pessoais ou mesmo até por simples maldade. E nós estamos acostumados a presenciar esses fatos, né? Como diz no linguajar popular, ver o circo pegar fogo. É lamentável, minha gente, porque é perigoso a atuação desses difamadores, tendo em vista que também estão influenciando várias correntes religiosas. Há enganadores, dizem, até entre os médiuns que se dizem espíritas, e criam muitos problemas para a própria doutrina, e vocês sabem disso, e o próprio nosso codificador, no Evangelho segundo o Espiritismo, na página 266, ele já fazia esse alerta, que diz o seguinte: os enganados são bem entendidos os médiuns que não tomam as necessárias precauções,
tendo em vista, sem dúvida, um dos maiores escolhos contra o qual muitos se chocam, sobretudo quando são novatos no Espiritismo, ou seja, aquelas pessoas que estão tentando conhecer a nossa doutrina. Percebe, minha gente, os malefícios que podem causar esses médios que são ou deixam-se ser contaminados por essa onda avassaladora de mentiras que atraem sobre si espíritos levianos e mentirosos, porque esses médiuns aceitam porque estão desavisados e servem, pasmem, minha gente, para alimentar a sua vaidade. Por quê? Porque sentem-se prestigiados, sentem-se importantes. E o perigoso disso, não só para os médiuns, mas também as pessoas que recorrem a esses médiuns, que podem ser prejudicadas. Pessoas inocentes que vão à procura de ajuda e podem até levá-los ao estado de obsessão. Já esses falsos profetas atuavam na época de Paulo de Tarso, conforme registrado em 2 Coríntios 11:13, que diz o seguinte: pois tais homens são falsos apóstolos, obreiros enganosos, fingindo-se de apóstolos de Cristo. Percebe, gente? Como são perigosos, e eles são envolventes, capazes de apresentar o falso Cristo de forma tão convincente, não é? Tão cansado de ouvir dizendo: venham, minha gente, basta apenas ter fé. E Jesus resolve tudo. Gente, dizem que resolve tudo. Elimina todos os seus problemas, seja de qual ordem for, financeira, relacionamento familiar, entre casais, cura de todos os males. Gente, acontece isso quando você menos espera. Eu vou citar um fato que aconteceu comigo, já faz algum tempo, mas nessa época eu já era uma pessoa preparada nesse aspecto. Eu lembro que era uma rua pouco movimentada, perto de uma praça. Parou ao meu lado um carro e eu ouvi a voz de uma senhora que disse o seguinte: cuidado, moço, tem um encosto ao teu lado. Eu olhei assim e disse: encosto, minha senhora? Disse: é um encosto perigoso. Eu estou vendo. Digo: o senhor está vendo? Eu não estou vendo. Mas eu estou, porque eu sou médium. Mas eu posso eliminar esse encosto da sua vida. Eu até disse em tom de brincadeira: que bom, né? Então afaste logo esse encosto de mim. Ela disse: não é bem assim não, moça. Não é bem assim não. O senhor precisa cooperar. Eu digo: tá certo, o que eu tenho que fazer? Ele disse: olha, o senhor tem que acender 7 velas durante 7 dias. Eu digo: opa, é um número cabalístico, o número 7, né? E eu digo: tá bom, então isso é fácil, né? Eu compro a vela e eu acendo 7 dias, uma semana. Ele disse: não. Mas não é bem assim não. Não serve qualquer vela. Tem que ser as velas especiais que eu tenho aqui no carro. Eu digo: então me dê essas velas, né? E até brincando: me dê essas velas. Ela disse: não. Essas velas custam R$20 cada uma. Eu digo: mas infelizmente eu vou ter que ficar com meu amigo em curso porque eu não tenho dinheiro não. Ela ligou o carro e
foi embora. Percebem, gente? Por incrível que pareça, muitas pessoas caem nesse tipo de golpes, que são ofertas, gente, que caem como uma luva na mão dos desesperados. É um verdadeiro chamariz que atrai multidões que não conseguem discernir a verdadeira mensagem de Cristo e dos falsos profetas. Sem dúvida são anúncios enganadores, mas nas circunstâncias, às vezes, que chegam até nós, parecem uma tábua, gente, estendida para o resgate. É como a última esperança de salvação para os sofredores que vagam como que perdidos no imenso deserto. Não sei se vocês estiveram já no deserto, eu também nunca estive, mas eu vi em vários filmes e dá para ter uma ideia. Onde não há nenhum ponto de referência. É um vazio pavoroso. Você não sabe qual a direção a tomar. É como se estivesse no escuro, totalmente escuro mesmo. Você olha e não enxerga nada, você fica louco apavorado, não sabe nem para onde é que você vai. Já imaginaram uma pessoa nessas condições, perdida, desesperada, e de repente ouve uma voz do falso profeta. Venha, eu estou aqui, você será salvo. Ou vá em tal lugar e lá você vai encontrar a salvação. Olha, gente, nessa hora você nem pensa, você vai logo correndo ao encalço da salvação. Não há tempo para analisar, essa é a verdade. Não percebem que são mãos enganadoras estendidas à sua frente. E o aflito agarra como último recurso. Agarra como último recurso. Eu até posso transmitir a vocês o que pode pensar uma pessoa que esteja se afogando, a água chegando no nariz. Quando alguém estende uma tábua para você, você não quer nem saber, seja uma tábua, seja você agarra imediatamente qualquer coisa que possa lhe amparar e possa sair dessa situação. Desculpe, gente. Realmente fica difícil identificar o falso profeta do verdadeiro. O que fazer então, minha gente? Confiar em Deus, que não desampara ninguém. Deus estende as suas mãos de amor que chegam até nós. Mas como é que essas mãos chegam até nós? Em forma de ensino. São mensagens de luz, de esclarecimentos, como as contidas nesse trecho que eu vou ler para vocês, no Livro dos Médiuns, página 223. Diz o seguinte, preste atenção que é fácil. Diz o seguinte, muitas pessoas aceitam com facilidade as comunicações assinadas por Jesus, Maria, José, Paulo e outras figuras exponenciais da religião e da história, esquecidas das advertências doutrinárias. Mensagens com assinaturas dessa espécie são sempre suspeitas, pois os espíritos que habitualmente se comunicam conosco são, pela própria lei de afinidade, mais próximos de nós. Os argumentos citados é hoje frequentemente usados pelos defensores de obras psicográficas, dotadas de todas as características mencionadas acima. Claro que o mistificador tem de misturar o joio do trigo,
pois do contrário ninguém o aceitaria. Prestaram bem atenção? Então, os espíritos enganadores e mistificadores, nós sabemos disso, né? Dizem que são, por exemplo, eu sou Maria, eu sou o profeta Paulo de Tarso, eu sou Emmanuel, eu sou não sei quem, para dar maior credibilidade. Mas alerta! No texto que nós lemos agora, que os espíritos se comunicam com aqueles médios que têm afinidade. Perceberam bem? É uma explicação bem simples, que não deixa nenhuma dúvida, mas para solidificar essa explicação, preste atenção a mais um ensinamento de um dos muitos espíritos elevados que encarnaram nesta terra com a missão de ajudar a todos nós no conhecimento do caminho para a nossa elevação espiritual. Desta vez eu cito o Buda, que todos vocês já devem ter ouvido falar, que ele disse o seguinte, também muito fácil. Não acreditem em algo simplesmente por ouvir. Não acreditem em alguém, em algo, porque todos falam a respeito. Não acreditem em algo porque simplesmente está escrito em seus livros religiosos. Não acreditem em algo porque seus professores e mestres dizem que é verdade. Não acreditem em tradições só porque foram repassadas de geração em geração. Mas, depois de muita observação, se você vê algo e concorda com a razão e que conduz ao bem e benefício de todos, aceite-o e viva-o. Bem sugestivo, não é, gente? Uma explicação muito convincente. Perceberam? É o que nós conhecemos como a fé com razão. Então não aceitem a fé cega, porque alguém disse. Procure saber a fonte da revelação, quem disse ou da onde veio. Use, gente, a inteligência, a capacidade de raciocinar, que são os dons concedidos por Deus para todos nós. E são, gente, para serem usados. Não seja como o dito popular, que diz, Maria vai com as outras. Então não vamos ser nunca Maria vai com as outras. Cito também um outro exemplo de um monge espanhol, já muito velho, que ele disse o seguinte, sempre obedeci às normas da minha ordem e aos meus superiores. Então, se eu for para o inferno, a culpa não será minha, mas deles. Por incrível que pareça, tem pessoas que obedecem cegamente ao ensino de uma determinada denominação religiosa. Cegamente, não contestam nada. Assim como fazer para identificar o verdadeiro profeta, vamos recorrer, como sempre, às obras básicas da doutrina, que não haverá erros. Desta vez, contém no Livro dos Espíritos, na questão 625. O codificador fez a segunda pergunta aos profetas. Qual é o caráter do verdadeiro profeta? Preste atenção na resposta da espiritualidade. A espiritualidade diz o seguinte: o verdadeiro é um homem de bem, inspirado por Deus, e pode-se reconhecê-lo por sua palavra,
e por suas ações. Deus não permite servir da boca do mentiroso para ensinar a verdade. Olha, essa última frase é importantíssimo, gente. Deus não permite, ou seja, Deus não usa ou não deixa que ninguém use da boca de um mentiroso para ensinar a verdade divina. Jamais. Mas eu peço perdão, não quero constranger ninguém, mas eu sinto na obrigação de citar os exemplos que eu percebo, que eu ouço, ou que eu estou presente, não só para o meu entendimento, meu aprendizado, como também eu tenho a obrigação como evangelista de repassar também às pessoas. Certo dia, eu estava no nosso centro. Não vou dizer como e quando aconteceu, mas surgiu um questionamento do procedimento de um determinado médium que provocou um celeuma muito grande no Brasil, inclusive a nível internacional. E sobre esse assunto, uma senhora disse o seguinte: não, espera aí, não é bem assim. Nós precisamos separar do homem, seja ele mau ou não, enganoso ou não, do espírito que ele está recebendo. Ou seja, o espírito que está incorporando. É isso que conta. Percebe o engano? Quer dizer, cometeu esse engano, mas na maior ingenuidade possível, eu tenho certeza. O texto nos diz, né, no livro dos Espíritos, que Deus jamais vai utilizar da boca de um mentiroso ou de uma mentirosa para transmitir a verdadeira mensagem de Deus. Eu guardei bem isso. Entenderam? Creio que não preciso dar outros exemplos, porque com certeza vocês já ouviram falar de vários falsos profetas que atraem multidões em várias denominações religiosas cristãs, que no tempo de Jesus eram conhecidos como videntes, adivinhadores. E o discurso deles, nós sabemos, visa sempre atender os anseios das pessoas que vão ouvir. Os anseios das futuras vítimas. E é tão conhecido esse tipo de discurso, não é, gente? Porque os políticos fazem muito isso. Nas suas campanhas, nos seus discursos, o que é que eles dizem? Aquilo que a multidão quer ouvir para angariar votos. Nunca vai dizer contra. Ele sempre vai dizer aquilo que o povo está esperando para angariar simpatias e assim ganhar os seus votos para a eleição. Entenderam, gente? O verdadeiro profeta tem no seu interior o grande tesouro espiritual, que é capaz de irradiar ao seu entorno, à sua volta, pelos seus atos, palavras e mesmo do seu olhar, transmitindo a luz do amor de Jesus Cristo. Então as pessoas sentem-se bem, né? Sentem-se confortadas e não desesperadas. É a luz de Jesus que aquece as pessoas, mas não queima ninguém. Ilumina todo o ambiente e as pessoas, mas não ofusca ninguém. Basta a gente ficarmos atentos, em oração e vigilância constante, como ensina Jesus, e você receberá sem dúvida alguma
ajuda da espiritualidade superior, que chegará até você da forma mais inesperada possível. Mas para que você perceba, é preciso o quê, gente? Vamos repetir. Oração, constância e vigilância. Assim, não será enganado com facilidade. Mais uma recomendação importante em 1 João 4:1. Olha a recomendação que diz aqui. Amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Percebe, gente? Bem elucidativo, né? Bem simples e bem impactante. Não entende, não segue quem não quiser. Não há, gente, outra alternativa para defendermos desses enganadores. E vamos repetir novamente, nunca é demais, vigilância e oração, porque são as armas de que nós dispomos e nos capacita a vivermos na prática de amor que nos ajudará a identificar o bom, ou seja, o verdadeiro profeta, que produz, não é, bons frutos, conforme a belíssima imagem usada por Jesus, da árvore boa que produz frutos bons e da árvore má que produz frutos ruins. Não quero mais acrescentar para reconhecer o bom profeta, que está na questão 625 do Livro dos Espíritos, que diz o seguinte, é a indagação do nosso codificador, que ele pergunta o seguinte: qual é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? Vocês sabem que as pessoas, de um modo geral, precisam de um modelo, um guia, para se espelhar na sua caminhada. Não é verdade? Às vezes é um pai, é um tio, enfim. Mas o modelo mais perfeito para identificar o bom profeta. Eis a resposta da espiritualidade. Bem simples. Disse somente isso. Vede Jesus. Olhe Jesus. Bem simples, né, gente? Isso quer dizer o seguinte: basta conhecer Jesus, o homem de Nazaré. Isto quer dizer que não basta apenas ouvir ou falar de Jesus. É preciso caminhar ao lado dele. Mas aí você fica perguntando, mas como é que eu vou caminhar ao lado de Jesus? É fácil. É estudando o Evangelho e viver como ele viveu. Pelas letras do Evangelho, você acompanha a caminhada de Jesus. O que ele andou fazendo, o que ele andou falando. E você vai perceber, sem dúvida alguma, que ele foi humilde, manso, consolador, e disse que não veio para condenar ninguém. Não veio para condenar ninguém, mas para oferecer o caminho da salvação. Ele veio para nos oferecer o caminho da salvação. E para isso daria quantas oportunidades fossem necessárias. E amou a todos os seus inimigos, inclusive. E para deixar um exemplo bem marcante para nós, disse para o Pai, antes de dar o seu último suspiro na cruz do Calvário. Todos conhecem essa frase. Pai, está consumado. Com isso, curvou a cabeça e entregou o Espírito. O que ele quis dizer com isso? Pai, eu consumei, eu terminei, eu cumpri toda a missão que você me encarregou na terra junto aos nossos irmãos. Ele cumpriu exatamente a missão que ele recebeu do Pai.
e com extrema fidelidade, enfrentando e vencendo todos os obstáculos sem jamais reclamar. E deve ser, minha gente, esse é o nosso objetivo, conforme a orientação contida na Epístola aos Efésios 5:1, capítulo 5, verso 1, que diz o seguinte: portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados e vivam em amor como também Cristo nos amou. Eu, quando li esse texto pela primeira vez, eu fiquei meio embatucado. Imitar a Deus? Como é que eu vou imitar a Deus? Imitar a Deus, gente, significa imitar o homem Jesus de Nazaré. É por isso que ele veio entre nós. É por isso que a luz se encarnou, se fez homem para estar conosco nas mesmas condições nossas. Foi a encarnação da luz. Então, imitar a Deus significa imitar a vivência do homem Jesus de Nazaré da melhor forma possível. Isto é, cumprir a missão que assumimos na espiritualidade antes da encarnação, mesmo com todas as dificuldades, inclusive as dores, lágrimas que nós derramamos, mas sempre firmes na nossa fé e no ensino de Jesus. Jamais ceder às forças das tentações, sempre presentes nas horas das dificuldades. Talvez a gente não consiga ter condições de dizer como nosso Mestre Jesus, no nosso último suspiro: Pai, consumei a minha missão. Mas pelo menos, gente, fazer o máximo que estiver ao nosso alcance. Assim, jamais procurem soluções fáceis oferecidas, soluções mágicas, né, que são oferecidas pelos falsos profetas. Jesus nunca ofereceu isso para a gente. Ao contrário, ele disse: olha, vão ralar muito, viu? Vão sofrer muito, porque só assim vocês vão se purificar. Assim como o minério bruto só se purifica na fornalha dos altos fornos da siderúrgica. Assim que eles se purificam. E não se esqueçam que só pelo trabalho, oração e vigilância e na prática do amor conseguiremos superar as dificuldades. Ou, se não for possível superar essas dificuldades, pelo menos enfrentá-las com dignidade. Em nome de Jesus, pois as dores, lágrimas e tantas outras decepções fazem parte desta nossa peregrinação no planeta de expiações e provações. Senão nós não estaríamos aqui, gente. Não pense que vão encontrar a plena felicidade nesta caminhada. Isso é ilusório. Nós estamos aqui para pagar os nossos débitos. Isso implica em muito trabalho, muito sofrimento, mas com dignidade, como Jesus fez. Ele jamais praguejou, ele jamais reclamou, sempre consciente das suas obrigações, sempre atendendo bem a todos que iam à sua procura. Diz o texto que ele não tinha nem aonde para encostar a sua cabeça para o descanso. Ele foi infatigável no cumprimento da missão do Pai. Esse é o exemplo que deixa para cada um de nós. E não é fácil. O Mestre Jesus sabe disso. E nós falhamos muito na nossa caminhada. Diversas vezes. E vai acontecer sempre, com todas as precauções que a gente toma, porque nós somos falhos. Nós precisamos assumir essa nossa incapacidade, porque nós não somos perfeitos. Mas o importante, minha gente,
Nesse último momento de estudo que temos no ano 2020, pelo menos da minha parte, precisamos pensar nisso. Não vamos ficar desesperados, não vamos ficar chateados, porque eu estou passando por isso, fulano não passa por aquilo. Eu não sei, será que é felicidade porque a pessoa está rindo? Será que é felicidade porque a pessoa tem muito dinheiro ou muitos bens? Eu não sei. Cada um tem a sua missão. Cada um tem a sua forma de sofrimentos que devem ser superados. Eu estou ultrapassando um pouco esse tempo, minha gente, e fiz várias citações da nossa codificação para ser coerente com o tema de hoje. Para identificar o falso do verdadeiro, é só nos recorrermos à fonte verdadeira. E para nós espíritas, a fonte saudável, fonte cristalina, que nos fortalece, que nos enche de verdade, são as obras básicas da doutrina, elaboradas pelo nosso codificador. Portanto, minha gente, eu peço, em meu nome pessoal, que todos vocês que estão assistindo a esse vídeo, pensem muito nessas palavras, não minhas, mas que eu recebi a inspiração da espiritualidade superior e que meus lábios serviram apenas como instrumentos, porque eu sinto a presença forte da espiritualidade em mim. Eu sinto que eu estou transmitindo algo grandioso, algo valioso, porque vem da espiritualidade. E todos nós, ao encerrarmos mais um ano, 2020, com todas essas dificuldades todas, mas que sirvam como exemplo para todos nós, e possamos sair muito mais fortes, muito mais preparados para o início do ano 2021. Sempre segurando as mãos de Jesus, as mãos fortes, consoladoras e direcionadoras para a salvação do nosso Mestre e Salvador Jesus, que aí não há perigo de agarrarmos mãos enganadoras. A todos vocês, também a todas as pessoas que fazem essa trelve, um bom Natal, um bom fim de ano e muito em breve, com a graça de Deus, espero encontrar a todos vocês no próximo ano presencialmente, se assim Deus permitir. Muito obrigado, gente, e da minha parte peço as bênçãos do Senhor para todos nós. Assim seja.